Bom dia, irmãos. A graça e a paz e as misericórdias do Senhor, né, estejam com todos os irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Tá ok. Obrigado. Irmãos, então aí eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do Evangelho de João, capítulo 20, né, do versículo 19 a 23. Bom, o tema de hoje não podia ser outro, né? O envio. Muito bem. Então, João capítulo 20, do versículo 19 ao 23, está escrito assim: olha, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Amém? Oremos. Pai, que nesta manhã a Tua palavra que foi lida, Tua palavra que o Senhor pronunciou há mais de 2000 anos, possa reverberar em nossos corações também nesta manhã, trazendo paz, trazendo encorajamento, trazendo o senso da importância, trazendo humildade, trazendo o enchimento do Espírito Santo, para que a Tua missão seja cumprida. E nesta etapa, por meio do envio, ó Deus, a Tua igreja estará em Teu nome enviando a equipe, que o Senhor esteja fazendo manifestar a obra do Teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o envio, não é? Mas nós temos aí um problema, não é? Nós temos um problema e... Oxente, bichinho. Tá indo não. Agora foi, obrigado. Nós temos um problema, não é? O problema está em Romanos 10, né? Um texto que os irmãos conhecem muito, não é? Já até cantamos um trecho, não é? Em Romanos 10, 13 e 15, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Então o negócio começa pelo envio, né? Tem que ser enviado, senão a coisa não acontece. Então, não é? O start da coisa é o envio. É ou não é? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Novidade, não é isso? E então a questão é o envio, não é? Agora, oxente, bicho, não, também eu estava apertando errado, né? Então não ia, não. Aí não vai, né?
Então, bom, para solucionar o problema, então veja, primeira solução, o amor. Em João 3,16, a palavra de Deus diz: Deus amou. E no grego é egapesen. Deus, não é? Theos egapesen tom cosmon. Quem vai dar glória a Deus aí? Glória a Deus, irmãos! Glória a Deus! Glória a Deus! Não é? Se fosse numa Assembleia de Deus, os irmãos já estavam caindo no chão, não é? Já estavam rolando no chão, dando glória a Deus, dando aleluia, porque, né, foi falado em línguas. Irmãos, egapesen, não é o particípio auristo de, continuo falando em línguas, né, mas de agape, que é amor. Deus amou. E você sabe que o grego, né, tem uma particularidade que em português não tem, por isso que é uma particularidade, que é amou e pronto, ponto final. Não tem como Deus voltar atrás. Deus amou mesmo, não tem como Ele ser diferente. Deus amou, queridos. Quando a gente ama, a gente se entrega. É ou não é? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não é? Quando a gente ama uma cultura, um povo, a gente se entrega para a cultura daquele povo. Quando a mãe ama o filho, até o cocô é cheiroso. É ou não é, queridos? Quem é mãe aqui já teve bebê, né, tal, sabe, o bebê fez ali, né, o outro chega, que eu não vou limpar esse negócio, mas a mãe vai e limpa, queridos, porque ama. Quando a gente ama, Deus amou o mundo, mas Deus não ama o filho dele, ama, mas ele amou tanto o mundo, tanto, que deu o seu próprio filho, o seu único filho. Isso é missões. Missões começa com Deus. Missões começa com Deus amando, não é? O cosmos, e o cosmos que é o mundo, né? As pessoas, o cosmos da equipe da Juvep, em janeiro é Porto da Folha, lugar quente, né? 39, 40, 42 graus, glória a Deus. Aleluia, não é? Mas, né, nessa solução nós não temos o amor apenas, não é? O amor é tudo, obviamente, mas como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Então, aí o envio, no grego, ho apostelon, descend. Não, nós temos um congresso aí que vai ter o descende aí aqui no Brasil, né? O descende, e o nosso descende é hoje aqui. É ou não é? Descende, né? Diz assim, né? João 3,17, a palavra de Deus diz o seguinte, 3,17, quando chegou, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou, para que o homem fosse salvo, Deus enviou, apestelen, Deus enviou. E no capítulo 17, versículo 18, olha só, irmãos,
17, 18, diz assim, Jesus fala assim, na oração ao Pai: assim como tu me enviaste ao mundo, né? Assim como tu apostei lá ao mundo, diz assim, também eu os enviei, eu os apostei lá ao mundo. Olha aqui, teus irmãos não estão entendendo nada, né? Foi complicado. Apóstolo. Irmãos, porque no original, né, quem é enviado é apostelado. É um apóstolo. É um mensageiro. Ele tem a autoridade daquele que está enviando. Ou seja, Deus o Pai enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio com a mesma autoridade de Deus o Pai ao mundo. E Jesus falou: assim como tu me enviaste, eu vou enviar esses meus discípulos. Então, os discípulos, ao serem enviados por Jesus, os discípulos estariam então, né, com a autoridade daquele que está enviando, na autoridade de Jesus. E o termo é apóstolo. Então nós temos aí 24 apestelados. Diferente de abestado. Abestado é outra coisa, né? A gente vai ouvir muito isso aí, né? Ô, abestado, né? Não, é apestelado. Entendeu? Muito bem, aí, irmãos, eu estava dando uma olhada em João 20, 21, que nós lemos, né, que é o versículo chave da mensagem de hoje, né, que está escrito assim, Jesus fala assim, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então aqui, olha só, está escrito assim, Jesus está falando assim, assim como o Pai me apestei lá, assim como o Pai me enviou, aí, olha só, Jesus fala, eu também envio vocês, eu pempou vocês. Aí eu vi assim no original, falei, pô, mas o verbo mudou aqui? Não é mais a mesma coisa, né? Qual é a diferença, os irmãos? Olha, isso aqui é tremendo. Isso aqui os irmãos vão dizer, puxa, que maravilha, não é? Por que Jesus falou, assim como o Pai me apestei lá, eu pempou vocês? Você sabe qual é a diferença entre um verbo e outro? Sabem? Eu procurei, irmãos, olha a conclusão que eu cheguei. Sabe qual é? Nenhuma diferença. Graças a Deus, tem nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Olha, queridos, aí eu vi assim, falei, não tem nenhuma diferença? É tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo envio, é sinônimo. Então tá bom, mas não sei porque que Jesus usou isso daí, né? É menos usado, mas ele usou para que as pessoas não adorassem a língua grega, né? Então assim, Jesus falou, olha, assim como o Pai me enviou, estou enviando vocês. Na autoridade na autoridade do Pai, eu estou enviando vocês. E queridos, olha só, nós temos então aqui nesse texto da palavra de Deus, os discípulos estavam com medo. Jesus havia morrido, não tinha mais nada.
a esperança como que se esvaísse, se acabasse. E como agora, ficar com a cara levantada e enfrentar o mundo? Não tinha como. O Senhor havia morrido. E aí então o Senhor aparece no meio deles e diz: a paz esteja com vocês. E aí eles viram o Senhor ressurreto. E aí o Senhor disse: recebam o Espírito Santo. Porque para sermos enviados, nós não podemos fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Porque, queridos, como Jesus falou, basta ao discípulo ser como o mestre. Ele não precisa inventar nada em termos de conteúdo. Ele é um mensageiro. Ele é um apóstolo. Ele está ali para fazer, para entregar a mensagem. Claro, Deus pode dar criatividade. A língua muda, não é? Na época do Império Romano era de uma forma. Na Idade Média era de outra forma. Os tempos, no século XIX era de uma forma. Hoje, século XXI, ali em Porto da Folha, a linguagem muda, mas o conteúdo não muda. A pessoa só pode ser salva por meio de Cristo Jesus. Fidelidade na mensagem. Fidelidade. E aí então, nós temos a missão. A missão é fazer com que o mundo creia e seja salvo por Jesus. Em Romanos 10, 14 diz: mas como crerão? Ou seja, a salvação está em crer em Cristo. Está em crer em Cristo Jesus. Nós temos então que, como igreja de Cristo Jesus, nós temos o desafio então de nesta manhã apenas obedecer aquilo que já está na palavra. O que é que está na palavra? Está assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. A igreja, não é a igreja que vai enviar. A igreja vai orar e sustentar em oração, porque quem está enviando é Jesus. Ele está enviando. E a igreja apenas obedecendo a ordem de enviar. Porque ao ser enviado, o Senhor há de manifestar o seu poder, como diz em Marcos 16, Atos 9, que é no poder do Espírito Santo, é que os
apóstolos. Os apóstolos, porque eles são os enviados, que a gente chama de missionários, porque a gente vai para uma missão. Mas são os apóstolos que devem estar revestidos do poder do Espírito Santo. E a igreja estará fazendo esta oração de apenas obedecer a ordem de Jesus, para que a igreja esteja orando, para que Deus possa revestir os apóstolos no poder do Espírito Santo. É claro que, então eu sou um apóstolo, né? Alguém aí de 16 anos pode dizer, nossa, eu 16 anos já sou um apóstolo. É nessa autoridade mesmo de apóstolo. Mas são os que devem ir com bastante humildade, com temor e tremor, porque não é só o calor de 42 graus que a gente vai experimentar, não é só isso não é? Tem muita batalha espiritual, tem muita coisa aí que, né? Muitos desafios, e vai precisar mesmo da intercessão da igreja. Precisar muito da intercessão. Os intercessores aí nomeados precisarão orar bastante. Mas vai ser uma bênção mesmo na vida de cada um que estará indo, na vida dos intercessores, não é? Na vida das famílias que estarão enviando, porque olha só, não é? Antes dos discípulos serem enviados, diz o versículo 19 deste texto lido, que eles estavam com medo. Bate o medo no coração, diz, puxa, será que eu vou conseguir? Puxa, como é que vai ser lá? Se a gente chegar lá com a mensagem, pessoal, não é? Puxar a peixeira. E agora? Né? A gente enfrentar os cabas da peste lá. Como é que vai ser? Nós temos que, né, ter o medo superado no poder do Espírito Santo. Amém? Amém. E para que sejamos revestidos do Espírito Santo é que a igreja hoje estará orando e enviando esta equipe. Amém, irmãos? Amém. É com oração, é batalha espiritual, irmãos. Mas a vitória já está prometida pelo nosso Deus. É na autoridade do Pai, é na autoridade do Filho, na autoridade do Espírito Santo que estaremos ali sendo enviados. Deus possa abençoar. Quero orar neste momento. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Tua palavra dada, Tua palavra lida, Tua palavra pronunciada nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, que os que forem enviados possa ser enviado na bênção, na unção do Teu Espírito Santo. Os apóstolos, os enviados, possamos ser cheios do Espírito, cheios do Teu amor. E assim, ó Pai, a vitória está prometida, está garantida, mas nós queremos vivenciar
esta vitória, para que, vendo os que forem quebrantados diante da mensagem, diante do teu amor, ó Pai, possamos juntos cantar a vitória. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.